Olá, tudo bem? Começando hoje o nosso primeiro programa, nossa estreia, hein, Rejane? Exatamente. Provocação com Rejane Braga e Olavo Sampaio. Mais de 20 anos de amizade. E a gente agora voltando a trabalhar aqui num programa, num produto, né, para trazer, mesclar essa informação. A gente vai falar de política, é um programa que a gente tá cheio de expectativa aqui. Eu acho que esse nome já sugere bastante, hein? Provocação. Sugere também uma provocação, porque a gente vai, sabe, os nossos entrevistados aqui, a gente vai trazer sempre alguém que a gente vai perguntar algo a mais, né? Aquela perguntinha que o pessoal de casa quer saber, mas às vezes não tem Pois como é. perguntar. E fica com aquela pulga atrás da orelha, aquela vergonha. Aqui não tem isso. E também a ação, né? A gente quer movimentar esse espaço aqui, trazer pessoas que acrescentam, pessoas que estão aí no hype, como a gente diz na modinha de internet, e que, claro, vão trazer essas informações de bastidores e as verdades também, né, Rejane? Políticas, curiosidades e muito mais no Provocação. E na nossa estreia, quem é que está com a gente? Eita, ele, tinha que ser ele, né? Um dos deputados mais atuantes da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Ele, doutor Iglesio Moisés, está aqui com a gente. Deputado, obrigado pela sua presença. Satisfação, pessoal. Uma alegria estar aqui, ser selecionado, né? Passar por esse sarrafo aí do convite para ser o primeiro, então nos alegra. Obrigado. Ele é professor universitário, médico, deputado, que mais? Advogado, tem DRT de jornalista e tava me dizendo que tem Cresce. Tem Cresce, sou corretor. De vez em quando eu faço umas vendas aí. Olha, de todas essas profissões, qual que você gosta mais? Eu gosto de estar em movimento mesmo, assim, de estar produzindo de certa forma, tanto do ponto de vista de ideias mesmo para a sociedade, quanto financeiramente é bom ganhar dinheiro. Sim. De maneira correta faz bem também, né? Então demais. tem várias coisas que a gente gosta de fazer, de movimentar. Eu sou uma pessoa que tem bastante energia, graças a Deus, e consigo performar bem, felizmente. Eu acho que nas horas vagas, Regiane até cantou, ele estava aqui testando o microfone cantando. Eu já tive banda, não era vocalista, mas às vezes nesses eventos da Assembleia, ou na festa na casa de alguns colegas, ou em algumas cerimônias, a gente pega o microfone num karaokê e gosta de brincar, né? E amanhã temos festa, né? Aniversário. É verdade, ficar mais um ano marcando presença aqui na Terra com muita saúde, alegria, é muito bom. Sou muito grato a Deus por isso. Falando em marcar presença na Terra, quero começar logo o negócio. Tinha gente que queria pagar o deputado. Meu Deus, já começamos. Meu Deus do céu. Já começamos com essa situação, né? E aí, o que você está achando de toda essa situação? Ela agora está solta. E aí, o que você está pensando nisso tudo? Eu acho que o que aconteceu com ela é algo que deve ficar de alerta para esse pessoal que vive de vender um estilo de vida para as pessoas através dessa farsa de jogos de azar, porque isso é uma grande mentira, né? Ninguém enriquece com isso, a não ser quem divulga para outras pessoas, que termina sendo uma pirâmide e também uma engrenagem desse mecanismo de lavagem de dinheiro, de evasão de capitais, que tanto mal faz ao Brasil. Ano passado eles tiraram daqui do nosso país 130 bilhões de reais de recursos. Muito dinheiro. Esse ano a soma ainda é maior. O Brasil proporcionalmente já é o maior mercado mundial hoje de jogos online e de apostas, se a gente fizer uma comparação do que o país tem de geração de riqueza, o que ele perde de receita com jogos de azar. Então isso aí é um grande sistema que tem essas pessoas que são pessoas que eu classifico, e não é porque eu não gosto, não tem nada contra esse pessoal em nível assim, eu não sei nem quem são. Pessoal, estricto senso assim, eu não tenho. Mas são pessoas que cometem muitas maldades no dia a dia, porque sabidamente eles sabem que aquilo não gera dinheiro e que aquilo tira dinheiro de pessoas que entram em parafuso de vício mesmo. O brasileiro não tem cultura de investimento, ele confunde sobra financeira eventual de salários que geralmente não sobram, esse dinheiro sempre poderia... Só para sobreviver, né? O cara tá comendo ovo e sardinha em casa e tá jogando. Tem algo errado, porque era para sobrar para ele comprar uma proteína melhor para ele se alimentar. E às vezes ele tira a comida de qualidade melhor de dentro de casa para poder jogar, achando que vai receber ali 300, 500, 1000 num negócio desse. Recebe, mas ele de novo, tira no longo prazo, sempre perde, porque a máquina trabalha com um algoritmo que é para
banca ganhar e não a pessoa ganhar. Sim. E uma hora e outra o cara ganha, né? Justamente para dar esse efeito, né? Ah, claro, ganhei, vou tentar de novo, ganhei, né? Exato. Sobretudo nas primeiras jogadas, né? E a gente vê casos aí de suicídio, pessoas perdendo depressão, a pessoa mesmo tirando a própria vida, né? Por conta dos jogos. Tem muita gente hoje com a vida estragada por conta de jogos de azar. Então isso é uma epidemia que existe no Brasil. Já está proibido, né, deputado, no Brasil, não é isso? Na verdade, assim, existe uma regulação parcial hoje em níveis de Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, né? Da Fazenda, que é verdade, da Fazenda, que com o Bolsonaro, que era da Economia. Então, esse Ministério do Haddad, que hoje ele toma de conta, eles legalizaram algumas plataformas, tirando recursos, pagando um calção, uma luva para entrar e dando ali parte dos seus lucros sob forma de imposto. Isso foi recebido pela classe política em Brasília, eles votaram a favor porque garantiu o pagamento das emendas parlamentares, mas eles criaram um problema para o Brasil gigantesco, que foi muito parecido que quando o Lula instituiu a taxa das blusinhas lá da Shopee, da Shein, aquilo terminou tirando receita do país, do ponto de vista de tributação. Por quê? Porque as pessoas pararam de comprar. Reduziu. Então, taxar terminou gerando menos receita e terminou complicando ainda mais a situação dos Correios também. Então, eles legalizaram, mas não se consegue controlar o ilegal. Claro. Não tem como, é muito micro-influenciador, a gente que tem 10 mil seguidores, 15, 20, 30 mil, esse pessoal passa fora do radar dos órgãos de controle, não tem polícia para esse tanto de gente. Para muita gente, né? Não tem cadeia para esse tanto de gente. E a gente viu um volume muito grande, inclusive, de bens apreendidos, bloqueados. Milhões, né? Milhões, quer dizer... Aqui no Piauí também teve uma operação, foram apreendidos influenciadores com milhões, 140 milhões, é assim um número estratosférico, né? E o que se deixa de arrecadar e o que se acaba tirando de pessoas, como a gente está falando aqui, que já não tem nada. Pois é. E já coloca aquele dinheiro ali, tirando até da comida, do prato, né, do recurso que deveria ser comprado de comida. Pois é, então assim, é um golpe duro na economia, os supermercadistas são os que sofrem mais com isso, o setor de varejo é o mais impactado, a economia no geral brasileira ela é muito dependente do varejo, a gente sabe, aqui no Maranhão se pegar, por exemplo, quem é o maior empregador do Maranhão? O Grupo Mateus, perde o Mateus, né, perde, as redes nacionais perdem, então o varejo perde. Em geral, então é nocivo para o Brasil isso, mas eles deixam porque garantiu as emendas ali de certa forma, né? E deixa eu só esclarecer também, Regiane, em relação a uma fake news. Depois que tainá Souza, que a gente está falando aqui o caso dela, né? Ela passou 40 dias presa, e aí veio uma informação, as pessoas disseram, agora pegou a ondinha aí da Tainá, o governo está querendo abocanhar esse dinheiro, e aí a gente estava vendo aqui, era uma fake news que estava surgindo na internet, como se o governo tivesse olhado com o olho grande, naquele momento, porque a influenciadora foi presa e com os bens bloqueados, com muito recurso, mas isso já é uma ideia de se taxar, de se pensar nessa questão do que o Estado perde, e as pessoas começam a fazer confusão, né? Começa a vir um monte de informação e achar que criar coisas na cabeça. Isso aí foi, acho que tu deve estar falando aí de quando eles fizeram a lei da Loteria Estadual do Maranhão. Da Loteria Estadual, que houve uma confusão logo depois com a Tainá. Foi uma coincidência. A Loteria Estadual ela foi prevista ainda no governo do Flávio Dino. Quando o Brandão assumiu, ele fez uma alteração na lei, aí depois foi emitido um decreto muito ruim, por sinal, que eu achei, porque ele dá um percentual muito alto para as empresas que exploram esses jogos de azar aqui e uma contrapartida muito pequena para o Estado. Então eu sou um crítico disso aí, declarado. É uma das coisas que me incomodam em relação a algumas coisas, apesar de eu gostar muito do Brandão, gosto muito dele, né? Geralmente atua aí numa posição antagônica à oposição dele, porque é o pessoal do Flávio Dino, que o Brandão, em comparação com o Flávio Dino, é um governador, na minha forma de ver, melhor, porque o Flávio deixou o Estado endividado e recebeu o Estado com caixa. Mais de 3 bilhões a Rosena deixou sob forma de empréstimo para o Flávio. Ele teve 7 anos para governar. Ele reclama que eu peguei uma pandemia.
o período da pandemia foi o período onde mais o Estado recebeu dinheiro. Por quê? Porque o governo federal fez o endividamento. O governo federal fez vários repasses, né, também. Então, fez muitos repasses. A Prefeitura de São Luís, por exemplo, foi o período de maior enxurrada de recursos, foi no período da pandemia. Os municípios do Maranhão receberam muito recurso do governo federal. O Nordeste não pode reclamar de dinheiro. Não pode reclamar. O Nordeste, de maneira geral, na pandemia. Então, o Nordeste... O Brasil manteve o Nordeste porque a situação era mais complicada aqui. Então, o fato do Flávio ter deixado o Estado no Capag-C, que é na situação de menor liquidez, maior endividamento, esgotou os recursos do FEPA, tirou recurso do Porto de Itaqui para fazer estrada, uma série de improbidades administrativas que foram cometidas e não foram apuradas porque, infelizmente, ele é uma figura muito dominante dentro do judiciário maranhense, conseguiu um nível de blindagem nunca antes visto aqui no Estado, mas do ponto de vista de gestão, gerencial, o Flávio foi uma catástrofe administrativa para o Estado. O IDH que ele pegou da Rosiana, ele conseguiu entregar reduzido depois de 7 anos. Está lá, se você pegar o IDH de 2015, era na casa de 6,8, o Flávio conseguiu regredir 1/10. A Rosiana, em 4 anos, conseguiu subir 3/10. Então, foi um período de retrocesso provado para o Estado. Não é dizer, eu não gosto do Flávio Dino. Não, tem, eu volto a dizer, não tem dados, nada contra né? Inclusive, o senhor instalou uma CPI agora, né, em setembro, sobre a questão da IMAP, não é isso? Foi, nós conseguimos as assinaturas, foram 16 assinaturas, e nós estamos à espera da publicação da CPI, para que possa ser instaurada de fato. Então, uma decisão que hoje cabe à mesa diretora da Assembleia. A nossa parte, que foi reunir as assinaturas, nós fizemos porque eu acredito que aquela ação que o Estado conseguiu teve... 16 assinaturas, é isso? Falta quantas? Não, com 14 ela passa, é um terço da casa. Sim. Aí o que acontece? O que o Flávio fez, o prejuízo que ele fez, a Justiça Federal reconheceu que o Estado do Maranhão deveria devolver mais de 300 milhões para a União, por conta do dinheiro que foi retirado do Porto do Itaqui da IMAP para entrar no caixa do governo. Essa operação é uma operação proibida. Eles fizeram isso aí em plena luz do dia, é uma loucura do ponto de vista jurídico, fizeram um decreto que não conseguiria cobrir aquilo ali, reduziram o capital social da EMAP, geraram um prejuízo para a EMAP gigantesco para poder sacar dinheiro, dizendo que tinha excesso de capital à empresa, sendo que assim, o Porto é um patrimônio que nós temos aqui no Maranhão significativo, graças a Deus. Então, prejudicar o Porto é jogar contra os interesses do Maranhão. Então, nisso aí, o Brandão foi na contramão, ele buscou assim, esse período todo, segurar aumento de imposto no máximo que foi possível, teve que, porque era 30% o ICMS na época do Flávio, baixou ali para 18% na época do Bolsonaro, aí ele precisou subir um pouco, porque infelizmente o Maranhão não produz praticamente nada. Nós viemos de ilusão aqui no Estado, de conversa bonita da política, infelizmente. O Maranhão é um Estado rico, me aponta aonde que nós somos um Estado rico? Porque nós somos um Estado... de beleza natural apenas, né? Mas isso não gera suficiente, que falta investimento. Porque não tem infraestrutura de turismo. Né? Não tem. É o segundo mandato seu, não é isso? Em 2018 você fazia parte da base do Flávio Dino? Eu era aquele cidadão rebelde, que eles não queriam ter contra, né? E aí a gente o tempo todo vivia ali num conflito de, olha, tá bem, mas isso aqui eu não tolero, tem que falar sobre isso aqui. Aí já machucava do lado de lá, e aí ficou nessa coisa. Aí no último ano, que ficou meio que insustentável, porque chegou o Ricardo Capelli naquela época. E aí o senhor rompeu mesmo. Aí ele começou a achar que era pai dos deputados, né? Assim, pai, eu tenho o pai celestial e um pai na terra. Né? Eu não elegi Ricardo Capelli para ser meu pai aqui no Estado. Então eu coloquei foi o momento que você rompeu mesmo. Foi quando teve ruptura de fato. Aí foi isso. Esses problemas, deputado, desses repasses da IMAP para o governo do Estado, essa transação que o senhor disse que seria ilícita, que o senhor está batendo agora, o senhor ficou sabendo agora, o senhor sabia antes, não trouxe à tona? Como é que ficou essa questão do caso que o senhor... instalou na CPI, instalou na CPI. A gente só conseguiu dimensionar o tamanho do que foi feito e o que foi feito depois, no pós mesmo, quando veio a notícia que existia um procedimento no TCU. Porque até então,
não foi uma coisa que tomou de conta do noticiário para que a gente fosse informado. E, infelizmente, nós, enquanto um parlamentar, não consegue ter uma vigilância sobre todas as ações e coisas que acontecem no Estado. Não consigo ver o que não sai no diário oficial, a reunião, a ata de reunião da EMAP, não se consegue ter esse nível de vigilância. Nem os órgãos que são específicos de fiscalização e controle conseguem. Imagina quem tem a fiscalização apenas como uma das suas funções. Nossa função é fiscalizar, mas também a função de proposição de leis e tudo mais. O senhor chegou a denunciar o Flávio Dino no Senado, né? Foi. Qual foi esse tipo de denúncia que você fez lá? Lá foi por conta da gestão dele, da suspeição dele em vários processos, que ele atuou como suspeito, e isso aí é previsto do ponto de vista de impeachment dos ministros do Supremo, quando um juiz atua como juiz suspeito numa causa com finalidade relacionada a benefício próprio do ponto de vista político. Eu nunca cheguei a dizer que o Flávio Dino tem benefício financeiro. Não acho que ele seja uma pessoa que tem obsessão por dinheiro. Não é o feitio dele. Ele tem obsessão por poder, por ter as contas dele pagas pelo contribuinte, para ter um plano de saúde vitalício, um salário garantido, para morar num palácio, para viajar num avião da FAB ao bel prazer dele, para ter uma passagem paga em qualquer momento. Esse é o Flávio. Ele é uma pessoa de vida relativamente simples, mas que gosta desses privilégios, vamos por assim dizer. Não é aquele cara que você vai encontrar ele com uma casa em Portugal, não vai encontrar ele com isso, né? E aí, 10 milhões na conta de um laranja no banco, eu não vejo nesse sentido ele. E o que tem que se falado também, deputado, recentemente em relação, já a gente está falando de Flávio Dino, dessa interferência dele. Por exemplo, o próprio governador Carlos Brandão já sinalizou, não explicitamente, mas o irmão dele, o Marcos Brandão, fez um vídeo, né? Fez um vídeo falando aí dessa interferência, dessa articulação nos bastidores do ministro, que seria muito grave, o ministro do STF atuando. Inclusive, foi falado ao Pedro Lucas, né? E o Márcio Gerri falaram que ia acontecer algo muito estranho aqui no Maranhão. Isso é verdade. Que iam tirar o Brandão. Então, assim, ou seja, eles têm informações privilegiadas do que está acontecendo. Eles têm trabalhado. Isso é muito sério, né? Muito. Assim, um governador que está aí há 4 anos com a faca no pescoço o tempo todo. Quando decidiu que precisava tocar o governo dele, ele começou a sofrer perseguição desse pessoal, porque eles são assim, eles só vivem na ameaça. Eles não têm voto, eles não têm relevância do ponto de vista de criação de políticas públicas, eles não agregam do ponto de vista de projetos para o Estado, futuro do Maranhão. Eles são realmente pessoas assim focadas em manter as práticas do retrocesso político mesmo, que assim, eu quero espaço para colocar as pessoas que são filiadas no meu partido e que as empresas dos meus colegas eles tenham ali uma vantagem competitiva, aquele capitalismo de compadrio que foi clássico do Flávio Dino aqui, que a gente via aluguel do pessoal do Partido Comunista do Brasil sempre numa cotação acima de mercado, situações como essa, operações dentro da própria Secretaria de Saúde, em que as namoradas dos caras estavam nomeadas. Então, uma série de coisas muito estranhas. E agora a gente percebe que o Brandão não tá mais aquele clima de pacífico, ele tá partindo para cima, né? Já sobe no palanque, já pega o microfone, já fala que não vai aceitar desaforos. Por o tipo de pessoa que o Brandão que é uma pessoa extremamente calma, tranquila, não é um homem de enfrentamento, ele começou pelo menos a berrar. Começou a revidar, né, as provocações. Falta, no meu entendimento, uma postura mais combativa para enquadrar esse pessoal, porque assim, o que mais tem é coisa ruim que eles fizeram no Estado. Eu acredito que o governo tenha o registro dessas coisas, mas eu acredito que até o último momento ele vai tentar dialogar, até quando não mais for possível, porque eu ainda acredito. Eu acho que já passou, não já? Eu acho que é muito improvável. Mas, assim, política é uma coisa meio imprevisível. Sim. Se eu fosse dizer para ele, né, pudesse dar um conselho para o governador em relação a isso, ele poderia se ajoelhar na frente do Flávio Dino. Ele não vai fazer isso, obviamente, mas numa situação hipotética ele poderia se ajoelhar, que não resolveria, porque o Flávio é extremamente rancoroso. Então, assim, vai virar uma mágoa eterna, uma perseguição, uma humilhação. Então, não vejo o Brandão
logrando êxito se ele optar por esse caminho de repactuar. Acho que ele vai ser perseguido de toda forma. Se ele for para o Senado, ele vai para baixo do guarda-chuva do Flávio Dino, do ponto de vista de processo. Então, eles vão, como eles estão fazendo agora com o Bolsonaro, criar uma série de situações. Eu acho que ele cai rapidamente lá numa situação processual para ficar subjugado os 8 anos de mandato dele, se ele não for até processado injustamente e preso. Já a gente vai falar sobre a política nacional, né, Rejane? Se tudo isso que está acontecendo aí no Brasil. Mas antes eu quero perguntar para o senhor. Teve comentários nos bastidores da política e veio à tona também, o deputado Márcio Gerri falou, sobre essa possibilidade de afastamento do governador Carlos Brandão. O Márcio Gerri, inclusive lá na Rádio Difusora, falou para o expediente final, para lá para a turma, para o Ricardo, para o John, que isso não passa de uma fake news, não existe isso, só acredita que há uma articulação para afastar o governador, não agora em 2023, mas possivelmente agora ou em 2026, já nas portas aí da eleição. Só acredita nessa possibilidade? Eu tenho certeza que eles articulam e confabulam por isso aí. Aquela mudança do Gibson, que foi aquele assassino do Tech Office. Tiraram daqui do presídio e levaram para Brasília. Aquilo, né? Ali foi uma vergonha. Ali foi movimentação deles, com certeza absoluta. E assim, estão tentando transformar um cara que matou um outro cara que era agiota, perigosíssimo, o cara que morreu, o tal do Bosco, perigoso, inclusive foi nomeado pelo Felipe Camarão, nunca foi tentado se explicar por que o Camarão nomeou o Bosco, que era sabidamente um cobrador, né, um achacador, uma pessoa violenta, inclusive, nas suas cobranças, pelo que se apurou até hoje. Então, o Gibson mata o Bosco. O sobrinho do Brandão já não estava mais no momento, naquele encontro. Passou ali o Tech Office, é um lugar que todo mundo circula por ali. Ali tem escritório de Márcio Gerri, tem escritório de Everton Rocha. Tem vários políticos, tem né? Tem um monte de gente com sala ali. Então aquilo ali é uma circulação intensa de pessoas. E aqui, assim, em São Luís, é uma cidade pequena, as pessoas aqui se conhecem mesmo. Então, o Daniel estava lá, aí passou um vereador com o Gibson. Não se fala do vereador que estava lá presente. Que era o Beto Castro, né? Beto, né? O Beto precisava, seria interessante que se ouvir o Beto, até para não se cometer uma injustiça nem com o Beto, nem com o Daniel. Porque o que houve ali, foi um assassinato do Gibson em relação ao Bosco. O Daniel não estava mais, o Beto estava na frente. Muita coisa para ser esclarecida, né? Conhecendo o Beto, eu não vejo o Beto com características de um mandante de assassinato. Mata esse cara, não. O que se apurou é que o Bosco ameaçou os filhos do Gibson e foi morto por conta disso. E depois de matar o Bosco, o Gibson parece que executou mais 2 pessoas. Então, assim, nós vamos afastar um governador com base no testemunho de um cara que matou 3 pessoas assim num curto intervalo de tempo, gente. Eu não consigo ver isso. Isso é pior do que a delação do Mauro Cid aí que teve, na minha opinião. Um cara, quer dizer que um cara desse tem as condições morais de ter homologado sem prova alguma, porque nada foi apresentado até o momento, que comprometesse aqui o governador, a família, para alimentar uma história que é pesada demais, assim, para comprometer um governo, né? Então, assim, para derrubar um governador, mas assim, eles tentam o tempo todo. Como eles já estão sentindo que essa narrativa ela não está prosperando... Vai cair, né? Não tem mais fundamento. Eles já começam a buscar mais coisa. Aí procura problema em tablet. Todo tempo é problema que eles procuram. O processador do tablet, que foi trocado justamente para economizar a bateria, porque é um processador para estudo, então não é um processador para jogo. Então, o processador para jogo, que era originalmente, ele esquenta mais, ele consome mais bateria, o tablet dura menos tempo para o estudante estudar e para o professor usar. Quando troca o processador por núcleos menos potentes, quando o processador precisa de desempenho, ele entrega. Quando o processador precisa de economia de bateria, ele também entrega. Então tem um desempenho melhor. E preço de mercado, mas eles criam. Da mesma forma que o governador fez uma viagem, ficou 3 dias em Paris sem fazer nada. Eles não contabilizam que uma viagem que o governador fez para captação de recursos ali. Lençóis Maranhense recebeu o título agora, né, que a gente não tinha. Oil Group fazendo investimento aqui. Aí eles disseram, ele foi lá na França falar com o pessoal do Oil Group, quando o cara
o pessoal do Oil Group veio para o Maranhão, ele não estava aqui. Porra, eles sabem que o governador foi fazer os exames dele, do segmento do câncer do rim, que ele retirou naquele período, e que tem que ter uma atenção na saúde por pelo menos 5 anos. Então, não respeitam assim nem o exercício do direito de qualquer ser humano cuidar da sua saúde minimamente. Então, assim, o pessoal não tem respeito. Então, são as coisas que chateiam demais, porque do Flávio Dino, por exemplo, não se pode falar nada, que eles ficam alvoroçados, eles entram em parafuso de piração mesmo, que está ofendendo o ministro, aí pede para o presidente da Assembleia mandar os discursos para a Procuradoria-Geral da República. É uma coisa meio doida mesmo. Você participou da caravana federativa que aconteceu semana passada? Não. Parece que o vice-governador chegou em comitiva, né, com seus aliados, e mal cumprimentou ali o governador, só triscando no ombro, já deu um abraço no ministro, né, e não cumprimentou as outras pessoas. Pegou mal aquilo ali, porque eles saíram ali andando da Assembleia para chegar lá no Sebrae, querendo mostrar o quê? Assim, porque se juntar os votos deles todos juntos, os votos que eles têm, sem as estruturas de governo que eles são acostumados, não dá 60 mil votos. Se juntar os 6, acho que dá um candidato, talvez, ali, para estadual. E a fala do ministro foi engraçada, né? Que ele disse que o Brandão poderia ter uma reconciliação, que o Lula estava esperando essa reconciliação do Brandão com o Camarão. E aí ficou um suspense no ar. E eu queria até falar em relação a essa foto, Regiane, porque teve a foto, né, deles vindo em comitiva, e teve também essa cena que chamou a atenção, porque o Felipe Camarão ele é conhecido por um sujeito muito camarada, muito simpático, né? E aí ele mudou completamente até a essência do que ele mostra para o público. Quando ele passa, ele dá apenas um tapinha no ombro do governador. E de costa, né? De costa, e aí assim tal, tipo, e passa, depois ele volta para cumprimentar o rapaz do governo federal. O ministro, ele já deu um abraço, né? Então, mais caloroso. Nesse momento aí, o que você acha? Ele ficou mais ou menos... Eu acho que ele aprendeu com o Flávio Dino, né? Quando o Flávio já deixou praticamente de estender a mão para Brandão em alguns eventos, de cumprimentar Iracema, presidente da Assembleia, em alguns momentos também. O Felipe, eu acredito que a linguagem corporal que se expressou ali, ela tenha muito mais a ver com o constrangimento conspiratório que é normal de quem conspira, em relação a alguém que deveria ter tido lealdade desde o início. Eu te falo porque eu conversava muito com o Felipe no início, eu sempre, e assim, não é uma conversa reservada, uma conversa política, eu sempre disse. Ele perguntava, como é que tu acha que deve ser meu comportamento, né, em relação ao Brandão? Eu, se fosse tu, atuaria igual ao Brandão, atua em relação ao Flávio. Passou 7 anos calado, esperando o momento dele. Sim. O Felipe, no primeiro ano, como vice-governador, no outro ano ele já estava querendo colocar candidato em município para concorrer contra os candidatos do governador. O que, no meu entendimento, é uma sinalização de que você não vai ter respeito ao governador do estado e que você está dizendo, meu líder político continua sendo Flávio Dino. Acredito assim que todos têm direito de fazer o que quiserem, mas também de arcar com as consequências dos seus atos. Quando se lê 48 Leis do Poder, uma das primeiras lições que tem lá é o quê? Não ofusque o brilho do seu mestre, porque o ser humano naturalmente ele tem essa dificuldade. Não é o Brandão, não é o Flávio Dino, né? Não é o Iglesias. Todo mundo que está numa posição de destaque, ele quer ter ali um reconhecimento mínimo da estrada que ele construiu até ali. Eles tentam o tempo todo descaracterizar, dizer que o governador é um cara que não merece estar lá, que é um cara que foi colocado pelo Flávio Dino, sendo que se você fizer um recorte histórico, na verdade, foram os 50 mil votos do Brandão que tornaram o Flávio Dino deputado federal num primeiro momento e que oportunizaram que ele fosse ali uma liderança. Foi a generosidade do Brandão, à época lá no governo do Zé Reinaldo. Então, foi uma construção de grupo, né? Para chegar até onde chegou, né? O Flávio foi um projeto. Ele não chegou lá porque ele era bonito, ele era mais inteligente que todo mundo, apesar dele ser uma pessoa que tem uma inteligência verbal grande, uma gerencial muito pequena, porque ele é um desastre enquanto gestor, mas assim, do ponto de vista da retórica, o Flávio é um dos líderes do Brasil nesse segmento dentro da política, é um dos melhores de fato, e isso para mim não tem nenhum tipo de constrangimento em falar isso, porque é uma qualidade dele. Agora, o problema é que os defeitos em relação à condução política, a liderança de grupo baseada no autoritarismo puro e simples, tudo isso aí se destaca mais do que as qualidades
de retórica, no meu entendimento. Talvez outra pessoa pense diferente, mas é como eu vejo. Deixa eu falar em relação a essa coisa assim. Eu, pessoalmente, deputado, eu sempre achei muito louco isso, porque de uma hora o ex-governador Flávio Dino, envolvido na política, articulador, essa coisa toda, é escolhido por o STF, de repente, apagou a mente, ele se transformou para o judiciário. Eu achava meio difícil essa transição, falando aqui mesmo uma opinião pessoal, porque você está ali, uma pessoa envolvida na política, aí depois voltar, não, esqueceu, ele não é mais político, e todos os aliados falavam isso. Falei com o Felipe Camarão no ano passado, gentilmente ele concedeu entrevista no nosso podcast, inclusive está disponível para quem quiser acompanhar. Ele falou que tem esperança de Flávio Dino encerrar, ser aposentado no STF, e logo depois dessa aposentadoria, ele voltar para a política, ou seja, encerrar, se eu não me engano, ele falou que parece que ele tem, juntando o tempo de juiz, eu não sei como é, ele se aposentaria, e a esperança seria ele voltar para a política. E aí? Não, a verdade é que assim, o grupo do Flávio, como eles não têm um cacife eleitoral e uma aderência social grande, suficiente para dar a eles assim, um empoderamento junto ao eleitorado, que, por exemplo, hoje, quem tem voto... Hoje, seu voto no Maranhão, o Laércio tem os seus 15% a 20% ali, de votos ali dele. O Eduardo Braide tem os votos dele, principalmente aqui na ilha, que ele tem uma densidade eleitoral. A máquina do governo sempre tem ali a sua capilaridade forte, independente de quem esteja. Então, o Brandão hoje é um player importante, porque está dentro da máquina do governo também. E fora da máquina, o que esse pessoal tem é a lembrança do Flávio Dino. Mas, assim, para o longo prazo, isso é uma ideia carcomida. Por quê? Porque o Flávio ele não vai ter longevidade com o tipo de pessoa e discurso que ele tem. Basta você ver que ele ainda reside aqui em São Luís, a família dele reside aqui em São Luís, mas ele não é uma pessoa reconhecida dentro do contexto populacional. Se o Flávio for no supermercado, ninguém quer tirar uma foto com ele. É diferente. Você viu o caso dentro do avião que aconteceu, né? Então, aquilo ali deve se acentuar. E eu não estou dizendo que quero que isso acentue, mas é uma consequência natural. Você está dizendo que ele não é uma pessoa que a pessoa quer tirar uma foto e abraçar, não, é uma pessoa... Ele é uma pessoa hoje, em geral, tido como antipática. Ranzinzo, né? É isso. É uma pessoa que viaja sempre de cara fechada, não é uma pessoa simpática, não foi uma pessoa que construiu um legado de carisma, a dominação dele, se tu pegar aquela coisa que a gente estuda na sociologia de dominação weberiana, ele é uma dominação que não é carismática. Mais pelo medo, você está falando? Pelo medo, ele trabalha ali mais pelo poder do cargo, propriamente dito. Então, assim, ele dentro do Supremo, ele tem aquela coisa, puxando teu gancho aqui, ele levou para uma atuação política. Você vê que os pronunciamentos, eles são, às vezes, descontextualizados da técnica jurídica mais perfeita. Eu digo aqui o caso, por exemplo, clássico da fala que Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que eles são um núcleo ali mais duro, eles três, mais próximos, eles já começaram a dizer a mesma coisa. Crime contra o Estado Democrático de Direito não é passível de anistia. Se você for ler o artigo 5º da Constituição, ou é o 42, o inciso 42, ou é o 44. Ele está lá, ele diz que o crime contra o Estado de Direito, e não estou dizendo que Bolsonaro cometeu crime porque não cometeu, mas vamos dizer que se crime tivesse cometido. Aí nós vamos lá para a Constituição. A Constituição diz lá, 42 ou 44 do artigo 5º. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito, eles são imprescritíveis e eles são inafiançáveis. Porém, um artigo para cima diz quais os crimes de fato não são suscetíveis de graça, anistia, perdão. Quais são eles? O terrorismo, os crimes hediondos, o tráfico de entorpecentes. Esses sim, e o rol é taxativo, não são submetidos à anistia. Mas o rol de baixo, eles são. E por que eu digo que são? Porque primeiro que a Constituição diz, a despeito do que o Alexandre de Moraes pega e fala, olha, a Constituição existe, nós a interpretamos, mas tem coisa que não precisa ser interpretada. Eles estão rasgando a Constituição. Não, porque ele quer dizer que ele precisa interpretar uma coisa que está lá escrita, ele não precisa, só precisa ler. Então, assim, essa coisa do interpretar
é quando surge uma dúvida quanto à aplicação. É a mesma coisa, por exemplo, a imunidade dos parlamentares. Ali está muito claro, né? Não precisa de interpretação. O 53, ele diz que os deputados são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras, votos e opiniões. Quaisquer. Não é quando estiver na tribuna, não é quando tiver relação com o mandato. Não, está lá escrito quaisquer. Mas eles criaram uma coisa para tentar enfraquecer o poder legislativo no que é mais basilar do poder legislativo, que é o quê? Poder falar. Eu chegar aqui, um cidadão comum, você acha que ia chegar num podcast para gravar e falar qualquer coisa do Flávio Dino? 90% das pessoas normais teriam medo disso aqui. Então a imunidade é um instituto que existe para pegar o que a sociedade tem como sentimento, aquele que é eleito como representante poder materializar, para que o debate político traga ao final de uma discussão ampla e às vezes até dura do ponto de vista das palavras, porque o debate deve morrer nas palavras e não descambar nas ações violentas, mas o debate deve trazer o que é o sentimento de vitória de um posicionamento ou outro. Mas assim, preservado o direito de falar o que a sociedade quer. O senhor acha que o Flávio Dino deveria se declarar aquela suspeição? Porque assim, ele está julgando processos envolvidos de maranhenses, inclusive os opositores, né, os brandonistas, e julgando também, dentro do processo de julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que até então, quando era governador, ele era contra, ou seja, tinha um posicionamento contrário. O senhor acha que esse posicionamento não é coerente? Ele era do PSB. Ele julgou a ação que beneficiou o PSB com mandatos parlamentares. Isso. Uma mudança de regra. Ele pegou para julgar o Josimar de Maranhãozinho e o Pastor Gil. Pô, são pessoas... O Josimar é presidente do PL, que é um partido gigantesco dentro do Maranhão. O PL teve secretaria, teve espaço, apoiou o Flávio Dino enquanto ele foi governador. Ele está julgando, ele está na turma julgando o Maranhãozinho. Ele é julgador, ele vai proferir o voto lá dentro. Era uma coisa. O Bolsonaro, ele disse que Bolsonaro não era apenas um seguidor do demônio, de Satanás. Bolsonaro era a própria reencarnação de Satanás. Isso são aspas dele. Então, é a mesma coisa. Eu vou ser julgado por um inimigo. Aqui a gente sabe que tem 3, 4, 5, 10 pessoas do nosso convívio que não gostam da gente. Dentro do nosso meio, aqui no meio jornalístico. Que é normal, né? Imagina tu ter um processo ético dentro do teu conselho, do teu órgão de classe, em que os teus julgadores são as pessoas inimigos declarados, né? Então, ninguém numa posição dessa estaria numa posição de julgamento confortável. Então talvez não teria que mudar algum tipo de lei, tipo, quem é do meio político não pode exercer no mundo judiciário? Talvez não poderia ser Eu acho que era obrigatória essa vedação. Justamente para não acontecer isso, né? Pegar processo causou uma distorção. Aí, Regiane e doutor Iglesias, aí eu vou para o tema do nosso podcast, para provocação. Vamos para o outro lado, porque o processo do presidente Lula, os esquerdistas também falam que ele foi julgado e condenado por pessoas que se declaravam até antes, né, ocultamente, contrários a ele, pessoas que não gostavam dele. O presidente Lula até chegou a falar antes. E logo depois que eles saíram, tanto o juiz Sérgio Moro quanto o Dallagnol saíram da vida jurídica e foram declaradamente para o lado da direita, foram vistos em manifestações vestindo verde e amarelo, contrários ao presidente Lula e à esquerda. Também não é falta de coerência? Eu concordo, eu acho que... Mas são situações em que a suspeição do Bolsonaro... Porque assim, a suspeição é um instituto que ele visa garantir o quê? O devido processo legal, né, a imparcialidade, os princípios mais básicos que a gente tem para uma sentença, é não ser julgado por alguém que vai ter um juízo diferente do juízo das provas dentro de um processo bem constituído. Então, o Flávio já havia declarado, o Alexandre de Moraes, claramente ele fez uma perseguição ao Bolsonaro. Bolsonaro ficou inelegível por conta de uma reunião com embaixadores. Até 2030, né? A Dilma fez isso. Então, assim, uma coisa absurda. O Barroso terminou a eleição lá dizendo nós perdeu o Mané, subiu num palanque da UNE, que é uma organização do PCdoB praticamente hoje. Nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o fascismo. Esse pessoal não tem a noção da complexidade organizacional de um movimento como o fascismo para dizer que existia fascismo no Brasil. Isso é uma ignorância muito grande, isso é trash talk.
É besteira que as pessoas estão falando de maneira repetida. E assim, nós estamos num ponto de irracionalidade que hoje eu vi no meu Instagram, passando pela minha timeline, acho que o algoritmo me odeia mesmo, tem um momento que eu acho que ele tem um ódio brutal de mim. Um cara fazendo perguntas durante uma caminhada no centro de São Paulo, perguntando para as pessoas que eram claramente ali LGBTs. Érica Hilton, Pedro Álvares de Cabral, Érica Hilton... E Jesus, eu vi isso também. Érica Hilton, Jesus. Tinha gente preferindo a Érica Hilton porque estava ali perto delas. Eu vi isso aí. Então, assim, nós estamos nesse nível de barbaridade social. Então, isso é preocupante. Sim. E o Bolsonaro está sendo julgado pelos o advogado do Lula, gente. Pessoas, a maioria indicadas ali pelo Lula, né? Advogado do Lula, a Carmen foi indicada pelo Lula. É pesado, porque de 11 só tem um que era juiz e desembargador de carreira. O Cássio Nunes, ele atuou, ele era advogado, ele entrou nas vagas do 5º e foi subindo. O Fux é o único que foi juiz, desembargador, STJ e STF. A Carmen Lúcia era procuradora do Estado de Minas Gerais. O Zanin é advogado do Lula, Dias Toffoli advogado do Lula. Complicado. O André Mendonça foi advogado-geral da União, ministro da Justiça do Bolsonaro. Quem mais falta? Fux, Zanin, Dino... Alexandre falou. Alexandre era promotor inicialmente, depois virou político. E Flávio Dino. Secretário em São Paulo, de Segurança, ministro da Justiça do Temer, uma atuação muito ligada ao PSDB e PMDB, político. O Flávio Dino nem se fala. Foi juiz federal em 1900 e lá vai bolinha. E aí passou esse período todo afastado da magistratura na política, ficou imerso. E assim, a atuação dele, gente, se você pegar o Instagram do Flávio Dino, é um Instagram de um senador, não é um Instagram de um ministro de STF, que assim, eu acho que, assim, não sendo contra a liberdade de expressão, mas você não vê as pessoas, por exemplo, da Suprema Corte Americana. Se eu falar aqui, Amy Coney Barrett, não sabe nem quem é ministro da Suprema Corte Americana conservadora. Clarence Thomas é ministro da Suprema Corte Americana. Que John não Roberts, são envolvidos, né, em política. Você não vê uma foto... Com declaração de partido, nada. Não tem foto com declaração, não tem nada. A Suprema Corte Americana decide internamente, nem televisiona a sessão. Eu acho que TV Justiça, hoje em dia, que é a TV do Supremo Tribunal Federal, ela é negativa para o país, porque transformou o judiciário, a alta cúpula, a alta corte, num verdadeiro espetáculo, instagramável. O voto do Alexandre de Moraes foi um compêndio de recorte para Instagram. As falas, as pausas, aquilo ali, se você vai bem ali no primeiro grau e um juiz tem um comportamento daquele, tu vai dizer que o comportamento do juiz foi inadequado, mas nós estamos num ponto em que nós não temos mais nem a quem recorrer. Para quem a gente recorre? Não tem mais. Desses caras, não tem. Como é que o Bolsonaro, todo mundo, todo cachorro da rua tem direito a um duplo grau de jurisdição? O Bolsonaro não vai ter, ele vai ter um julgamento da turma que eles não vai nem para plenário. Não vai nem para plenário. E, infelizmente, a imprensa nacional, de maneira geral, ela é uma imprensa que está toda alinhada ao governo Lula. Exatamente. Lula, não tem jeito. Você vê, cara, o que você vê, a Raquel Landinha, Daniela, como é o nome daquela lá? Daniela Lima, Reinaldo Azevedo, Josias de Souza. Cara, é um absurdo que Leonardo Sakamoto, o que esse pessoal escreve. Você viu que saiu a notícia do que foi assassinado lá nos Estados Unidos? O principal influenciador? Sim, eles declararam assim, totalmente extrema-direita. Ao contrário a notícia. O tempo todo passando assim, não. Foi um cara de extrema-direita. Como se fosse ele o negativo, entendeu? Mereceu morrer. O que é que o cara fazia? Ele ia para as universidades, colocava lá uma tenda, prove me wrong, mostre-me que estou errado, ou seja, quero debater. Sim. E fazia uma fila de pessoas que concordavam com ele, uma fila de pessoas que não concordavam, que era uma pessoa dura nos argumentos. E aí, porque ele era pró-armas, morreu vítima de uma arma. A pessoa que defende armas, e eu sou uma pessoa que também acho que o cidadão tem direito de andar armado e tem porte de arma e anda armado, o que acontece? Qualquer cidadão? Qualquer cidadão com condições, que não tenha antecedentes criminais, que tenha passado pelos testes psicotécnicos que são necessários para ter um mínimo ali de sanidade para usar uma arma, que não vá usar isso como instrumento de coerção
em relação a outras pessoas, que vai ter respeito, que está usando para se defender e não para atacar. Se todo mundo tiver o direito de se defender, ninguém vai atacar. Em geral, só acontece com essas situações. Que tu vê que é um cara que teve acesso a um fuzil, que ficou a 150 metros de distância e que, por uma motivação política, atirou no pescoço do cara. Como tentaram matar o Trump, que só Jesus Cristo mesmo que salvou o Trump ali. Como aconteceu com o Bolsonaro também, com a facada. E agora o Nicolas está sendo ameaçado também, né? O Nicolas tem um perfil desse cara que morreu. Por um estudante da Universidade de Minas Gerais, inclusive parece que, não sei se ele já foi preso, mas eu vi o Nicolas postando algo assim parecido. Então, assim, o que a gente vê é parece que as pessoas perderam meio que a noção, né? Já estão partindo ali para tirar a vida do próximo por conta de divergências de opiniões. Mas eu acho que até o cenário de hoje em dia, que as pessoas realmente ficaram muito obcecadas. E nesse contexto, deputado, eu quero lembrar que o senhor, anteriormente, o senhor já foi da esquerda, né? Já, lá atrás, assim, eu comecei em 2012 no PT, porque eu não tinha formação de política nenhuma. Naquela época era o que existia no país. Era por conta da legenda, lei se encaixar? A legenda mesmo, assim, não tinha noção nenhuma. Aqui no Maranhão nunca teve movimentação de direita, não tive formação política dentro da coisa. Na universidade fui de federal, então entendam já por aí. Sim. Como a gente já sai meio que programado para ser de esquerda, só que eu fui enxergando contradições, até um ponto que eu disse, cara, esse lugar não me pertence mais, eu não quero estar aqui, porque aqui tem um monte de gente sem futuro, que não quer trabalhar mesmo, produzir, e que eu não tenho que estar alinhado a esse pessoal, o caminho é bem para cá. E aí eu, corajosamente, escutando isso aí até hoje, é normal, já foi da esquerda. Inclusive, eu fui provocada também sobre esse assunto. Poucas pessoas hoje no Brasil têm... Por exemplo, Bolsonaro já votou no Lula. Bolsonaro já declarou voto lá atrás no Lula. Então daí você tira. Então daí você... Silas Malafaia já votou no Lula. Então assim, atira a primeira pedra. A pessoa muda de opinião com o tempo, né? A pessoa acho que evolui, assim, vai acrescentando novos conceitos, experiências de vida. Para mim foi enriquecedor, principalmente a paternidade em relação a isso aí. Você vê que, cara, não é o futuro que eu quero para minha filha, isso aqui que a esquerda estimula o tempo todo. Não quero minha filha na escola aprendendo isso, por exemplo. Quando eu estava tentando entrar no outro grupo, que hoje eu estou filiada no PL, a vereadora do partido montou um monte de foto minha, dizendo que eu era da esquerda e tudo, como se a gente não pudesse mudar de opinião. Pois eu tenho certeza que ela lá atrás também começou, muito provavelmente, votando na esquerda. Acho que tu está falando aí da vereadora Flávia, provavelmente. Eu já soube de situações, já me mostraram fotos, não quiseram me colocar, e vídeos da época de campanha de 2022, o Laésio e ela, na litorânea, escondendo o Bolsonaro no final da manifestação. Por quê? Porque o Laésio tinha chance de ir para o segundo turno, estava com chance de ir para o segundo turno, ele não queria perder o voto do eleitor do Lula. Porque o Bolsonaro sempre foi um produto gourmet, aqui dentro do Maranhão, principalmente, dentro do Nordeste. Porque a maioria da população ainda vota no PT, por conta dos auxílios, por conta da necessidade desse sistema de bolsas, por conta da ilusão que Lula foi um transformador de vidas, quando, na verdade, Lula foi um perpetuador da escravidão financeira, intelectual e moral da população. Chamado pai dos pobres, né? Eles chamam isso, né? Mas é isso, a gente já está aqui quase chegando no final do já nosso passou episódio, rápido. Né? Passou rápido, muitos assuntos, deputado. E para finalizar, a gente fala sobre projetos para o futuro. O senhor tem aí projetos, quem sabe, Glésio, no Senado, na Câmara? Como é que a gente vai ver o futuro? Eu estou construindo aí uma candidatura para o Senado, que nas últimas pesquisas oscilou entre 11% e 16%, em pesquisas que tem ali uma isenção maior, felizmente. Pesquisa aqui no Maranhão, infelizmente, tem para todo gosto, para todo freguês. Tem pesquisa que nem coloca o nosso nome, porque tem como não coloca às vezes do Roberto Rocha, ele fica chateado. Ele pelo menos ainda não conseguiu um partido para dizer, não, eu sou candidato por esse partido. Você já tem partido? Eu tenho o PRTB, que eu sou pessoa que tem uma influência no PRTB do Maranhão hoje, tem garantias da direção nacional. Caso eu opte por ser candidato ao Senado, eu serei candidato ao Senado e vou esperar chegar fevereiro
para ver como é que está a minha situação. Eu estou ali com 20%. Tem até abril, né, para decidir. Mas em fevereiro tem que ter alguma definição. Mas o Bolsonaro veio aqui na campanha passada, inclusive vocês fizeram aí uma caminhada pela cidade, ele lhe apoiou para prefeito. Não teve não tentou ir para o PL ou algo assim? Não, a questão do PL lá é porque tem uma resistência lá dentro do partido. Já foi maior por conta do Josimar e acredito que algumas pessoas lá têm uma resistência à nossa ida para lá, por considerar o nome eventualmente um nome viável, que pudesse, numa composição, por exemplo, para federal, ser uma das vagas ali sem tanto esforço. Então, assim, a gente tem que ir para onde as pessoas desejam que a gente vá. Eu não tenho nada contra a direção do PL. Não é uma porta que está aberta para mim, apesar do Bolsonaro ter tentado, inclusive, naquela época que eu saísse candidato ao PL, quando a gente teria um desempenho eleitoral completamente diferente, com tempo de TV, com fundo partidário, com condições de ter uma candidatura competitiva. Não aconteceu. Tudo que Deus coloca na vida da gente é bom e a gente tem que agradecer. A gente vai ter entendimento em outro momento. Eu tenho certeza que isso sedimentou a minha amizade com o Bolsonaro, afinal ele veio aqui para ajudar um cara que teve 3% na eleição. Então, assim, só aumenta meu sentimento de gratidão por ele, de amizade por ele, de respeito a ele, por esse grandioso gesto dele vir lá de Brasília para cá, passar uma tarde no sol quente, andando comigo na cidade, almoçar às pressas, como foi, e voltar para continuar a fazer a caminhada dele em outras cidades. Então, assim, eu tenho muita gratidão ao Bolsonaro, é um amigo, e muito respeito e solidariedade a tudo que está acontecendo contra ele. É isso, né? É isso. É isso. Fechamos? Fechamos. E tem muitos outros assuntos que a gente, em outro momento, vai voltar. Convido o senhor para voltar mais vezes aqui para falar sobre esses aspectos. Política estadual, política nacional, muita coisa para falar. Obrigado. Obrigado, Olavo, Rejane. Obrigada. A gente que agradece. Vocês que nos assistiram. A minha câmera é essa aqui, né? Obrigado. Valeu. Valeu. A gente volta no próximo episódio com mais provocação. Com certeza. Você é nosso convidado especial. Tchau, gente.